Prontinho, pode iniciar. Bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de dispensação farmacêutica, né? Onde que a gente possa fazer aí assistência, entregar a medicação, mas além disso, ter também a atenção farmacêutica, né? Que é o cuidado em como usar, como armazenar e acompanhar esse processo. Então, hoje nós vamos ver isso, os fundamentos da dispensação, né? Principalmente focado com o uso contínuo. Então, aqui a gente vai focar muito na questão aí das doenças crônicas, e aí o medicamento aí para essas patologias, por exemplo, a hipertensão, por exemplo, o diabetes, que a gente sabe que tem o uso contínuo da medicação. Então, ao final desse nosso módulo, de você assistir a aula, de você acompanhar a trilha de aprendizagem, se você voltar nesse slide 3 e responder que você está conseguindo saber o caminho do medicamento do uso contínuo até o paciente e a orientação que ele precisa receber, significa que nós estamos conseguindo alcançar o objetivo desse nosso módulo, o objetivo dessa nossa aula de hoje. Então, o que é dispensação de medicamento? Eu costumo traduzir, na realidade, 3 definições importantes quando a gente fala da atenção ou cuidado através do medicamento. O primeiro deles é assistência farmacêutica. Assistência é fluxo, logística do medicamento. Então, eu só vou conseguir dispensar o medicamento se tiver disponível. Privada, eu tenho que ter a logística do medicamento. Eu não posso deixar ele faltar. Então, isso é farmacêutica. O medicamento está disponível, seja na farmácia pública, seja na farmácia privada, vai chegar o paciente, né, para poder fazer a retirada desse medicamento, seja ele sob prescrição ou não. E aí o que vai acontecer? É necessário a atenção farmacêutica, a orientação inicial de como usar, de como manipular, de como ali preparar no momento do uso, de como armazenar. Então, isso a gente fala que é a atenção farmacêutica. Mas hoje em dia, muito mais do que só a assistência no momento que está fazendo a dispensação, temos que ter aí o que a gente chama o cuidado farmacêutico, que é criar o vínculo com aquele paciente. É ter o registro, é ter ali o acompanhamento dele, é ter o vínculo com ele. Então, esses 3 termos são de grandiosidade para você que está aí como técnico de farmácia, né? Dentro da área farmacêutica, numa drogaria, numa farmácia, seja pública, seja privada, as aplicações desses termos, né? Então, a dispensação de medicamentos, ela vai incluir aí esses 3 preceitos. Eu tenho que ter o medicamento, é assistência. Eu tenho que orientar a atenção. E eu tenho que tentar proporcionar, principalmente para os medicamentos de uso contínuo, para doenças crônicas, o vínculo. E aí eu tenho o que eu chamo o cuidado farmacêutico. Então, medicamentos de uso contínuo são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas ou não degenerativas, e aqui não transmissíveis, ok? A gente está falando aqui do uso contínuo para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes,
como a hipertensão. Então, por exemplo, a obesidade. Eu posso proporcionar aqui, em um primeiro momento, assim como o próprio diabetes tipo 2, até como a hipertensão, em um primeiro momento, uma abordagem não terapêutica, uma abordagem inicial sem medicação. Muitos pacientes no início do diabetes tipo 2, muitos pacientes no início da obesidade, muitos pacientes no início da hipertensão. Mudança de hábitos de vida, melhoria da qualidade de vida, melhor dizendo, traz aí o processo de não precisar da medicação. Então, é uma pessoa sedentária? Vamos passar atividade física 3 vezes por semana? É uma pessoa que não se hidrata de forma adequada? Vamos usar a hidratação de forma adequada, né? É uma pessoa que não tem o hábito alimentar adequado? Vamos mudar o hábito alimentar? Isso tudo ajuda num preceito para esses tratamentos dessas doenças crônicas, num aspecto não farmacológico, né? Elas são importantes. E aí, dentro desse princípio, principalmente pegando aqui um pouco da assistência farmacêutica, eu tenho nos meus medicamentos uma tarja dos medicamentos. Então, qual que é o significado daquelas tarjas, daquelas cores, aquela risca colorida que eu tenho ali nos cartuchos, nas caixinhas dos meus medicamentos? Ela já vem com uma informação inicial. Então, os medicamentos presentes no nosso mercado brasileiro são classificados de acordo com o seu risco, não apenas a eficácia terapêutica, mas também com o risco toxicológico, com o risco de efeitos adversos, com o risco de dependência que eles podem causar. E aí, essa classificação inicial, ela vem pelo que a gente chama cor da tarja. Então, esta classificação tem como objetivo esclarecer o consumidor em relação aos riscos, aquilo que eu disse, o risco toxicológico, o risco de dependência, que tal medicamento oferece à saúde. Então, aqui ele já está te dando o primeiro parâmetro de, apesar de ser um medicamento que tem o uso para, primeiro princípio, benéfico, né? Mas ele também tem o seu efeito adverso, que pode ser ali um risco de toxicidade leve, média ou alta, ou algum tipo de dependência que também é prejudicial como efeito adverso, né? Então, alguns medicamentos são altamente tóxicos, né? Que só podem ser consumidos com a receita médica, com a prescrição médica. E alguns, aqui no caso dos antibióticos, precisam também da prescrição médica, não só pelo aspecto toxicológico, mas também para evitar o uso irracional do antibiótico e, em termos de globais, reduzir a probabilidade de resistência bacteriana, né? Então, aí o aspecto de segurança impedindo que cepas bacterianas se tornem resistentes pelo uso inadequado de determinados antibióticos. Então, como que é essa tarja dos medicamentos? Lembre aí de um medicamento que você utilizou. Pode ser que ele não tenha tarja. Você pegou ele e ele está ali apenas com o nome ali e várias imagens. E ele não é tarjado. Esses medicamentos, a gente chama eles de MIP, medicamento isentos de prescrição.
Mas não é porque ele não precisa de receita médica que seu uso inadequado, seu uso irracional, não vai ter efeitos adversos. Eles é a classe que tem o menor probabilidade, se utilizada de forma adequada, de você ter riscos ou efeitos adversos. Mas o uso inadequado, posologia inadequada, pode ter efeitos adversos da mesma forma. Ok? Mas então eles são os tarjados, ó, os não tarjados. Aqueles que eu posso comprar na farmácia, na drogaria, sem a receita médica, sem a prescrição médica. E aí a outra classe que nós vamos ter, a tarja vermelha. E a tarja vermelha nós vamos ter ela aqui em duas condições. Vou voltar nela, só um minutinho. Né? Então, primeira faixa da tarja vermelha, sem retenção de receita. Ok? Então, são vendidos mediante a apresentação da receita, né? Mas não tem a retenção da receita. A tarja vermelha precisa apresentar a receita. Exemplo, um anti-inflamatório do tipo de clofenaco. Ele tem a tarja vermelha, ok? Então, você só poderia comprar apresentando a receita, mas não vai ter a necessidade da receita ficar retida. Então, primeira classe da tarja vermelha. Precisa, ó, tanto é que vem escrito, ó, venda sob prescrição médica, mas não precisa da retenção da receita. Ok? Então, são vendidos mediante a apresentação da receita. Na tarja vermelha vem escrito venda sob prescrição, ou seja, precisa da apresentação, mas ela não tem a complementação, ó, retenção de receita. Então, não precisa reter a receita, né? Não são controlados ao ponto de ficar retida a receita. Então, esses medicamentos têm contraindicações, eles têm efeitos aqui adversos mais graves do que os MIPs, do que os que não precisam de retenção de receita, por isso precisa de apresentação, né? Então, por exemplo, o próprio diclofenaco que eu usei aqui como exemplo, um anti-inflamatório, o seu uso incorreto, inadequado e irracional pode causar desde leve gastrite até úlcera. Pode causar paralisia dos rins, insuficiência renal aguda. Então, são tóxicos se utilizados de forma inadequada. Então, por isso, são tarja vermelha que precisa ter a apresentação da receita. Não são tóxicos como outras classes que não precisa da retenção da receita. Então, os não tarjados, ou MIP, opa, espera aí que pulou 2 slides aqui. A outra tarja vermelha que a gente tem é a tarja vermelha, vem escrito venda sob prescrição médica e ainda vem o complemento, precisa da retenção da receita. Então, eles agora têm maior toxicidade do que aqueles outros anteriores. E aqui eu já considero como psicotrópicos, ou seja, eles já podem ter ação de dependência, de toxicidade a nível de sistema nervoso central. Então, por isso, agora ele já é controlado da forma da portaria 344, onde que eu preciso ter a retenção da receita. Então, na própria tarja vermelha vem escrito venda sob prescrição médica. Então, você precisa da receita. E além da receita,
eu preciso ter a retenção dela. Então, é o receituário de cor branca, mas em duas vias, onde que a via principal fica retida na farmácia como controle, como rastreabilidade. É uma classe que agora já tem maior toxicidade a nível de sistema nervoso central, que pode causar ali dependência a nível de sistema nervoso central e maior toxicidade. E aí existe a classe dos famosos tarjas pretas, né? Onde que nos tarjas pretas tem a dependência psicotrópica do sistema nervoso central e são mais tóxicos do que os de tarja vermelha com retenção de receita. Então, os tarjas pretas são aqueles que possuem maior risco de dependência e maior toxicidade. Então, eles também seguem a portaria 344 de 98 e que precisa também ter a retenção da receita. Então, aqui eu tenho a receita de cor azul. Então, a receita, agora, né, passamos aí por uma legislação nova, a RDC 1000, onde que ela está trazendo que essas receitas controladas passam a ter possibilidade da dispensação, né, da liberação delas em forma digital. Então, a tarja preta são os medicamentos que exercem ação sedativa ou que ativam o sistema nervoso central, então são também chamados psicotrópicos. Então, por essa ação, né, de dependência no sistema nervoso central ou de toxicidade no sistema nervoso central, são controlados. Eu preciso ter a receita azul que vai ficar retida na farmácia para o controle da rastreabilidade. Então, na tarja preta, vem impresso, vem escrito: venda sob prescrição médica, o abuso desse medicamento pode causar dependência. E eu preciso ter a retenção da receita. Os não tarjados, ou MIPs, que a gente comentou, sua venda é livre. Não precisa de receita para poder comprar. Mas eu reforço, não é porque eu compro sem receita que, se eu usar ele de forma inadequada, eu não vou ter efeitos adversos. Ele precisa, às vezes, de uma dosagem maior, de um uso inadequado, mas também, se eu usar dessa forma indevida, eu posso ter riscos toxicológicos, riscos adversos. Então, tem poucos efeitos colaterais ou adversos, né, em relação aos tarjas vermelhas e principalmente em relação aos tarjas pretas, mas não são inofensivos. Esses medicamentos dispensados sem a prescrição médica são utilizados para tratamento de sintomas menores, como resfriados, azia, má digestão, dor de dente, né, alguns analgésicos, por exemplo, quanto a dipirona, né? É importante ressaltar que esses produtos são isentos de prescrição médica, porque a instância, né, considerou que suas características apontam para uma menor inocuidade, né? Mas não significa que não tem efeitos adversos. Porém, a sua utilização deve ser utilizada com uma automedicação responsável e não isenta a assistência e atenção farmacêutica. Aqui é a grande briga que está acontecendo hoje em dia, porque hoje os supermercados e as redes de varejo alimentar têm brigado para poder comercializar medicamentos. Aí eles falam que serão só os MIPs em estabelecimentos do fluxo alimentar, como supermercados, mercados,
varejo alimentar, ok? Só que qual é o perigo, né? Aqui, eles saindo da farmácia, da drogaria, você tem a orientação do profissional farmacêutico ou de alguém ali delineado por ele. Na supermercados, mercados, né, ou qualquer outro de rede, eles passam a não ter assistência farmacêutica e eles não são inócuos, né? Então existe o risco de aumentar a toxicidade social em virtude do uso inadequado deles, se essa nova lei for aprovada. E eu, como farmacêutico, eu falo para vocês, sou completamente contra. Medicamento precisa da orientação do profissional farmacêutico ou daquele profissional que foi treinado por ele, como vocês técnicos de farmácia no momento ali da dispensação desses medicamentos. E a rede varejista, ela não está olhando parâmetro de qualidade de saúde da população. Ela está querendo vender medicamento porque sabe que dá lucro. Eles estão completamente atrás do lucro na venda desses medicamentos. Opa! Mas vem lá. Eu vejo de vez em quando alguns medicamentos, além da tarja vermelha, da tarja preta, ainda tem uma tarja amarela, né? Então, o que é essa tarja amarela? A tarja amarela é para indicar que esse medicamento ele é um genérico. Qual é a classe de medicamento que a gente tem hoje no nosso mercado brasileiro? A primeira delas, o medicamento referência. O medicamento referência é aquele que teve maior investimento, a primeira molécula que foi descoberta, desenvolvida para aquela determinada patologia, para aquela determinada sintomatologia. Então, ele ganha o destaque por ter sido patenteado como medicamento referência. É o primeiro. A partir do momento que a patente vence, eu posso fazer uma cópia desse medicamento referência. Um dos tipos de cópia que eu tenho desse medicamento referência é o medicamento genérico. O medicamento genérico quer dizer que ele passou pelos mesmos testes de equivalência e bioequivalência que o medicamento quando comparado ao medicamento referência. Então, genérico tem o mesmo efeito que o medicamento referência? Tem. Eles são intercambiáveis, porque o genérico passou pelo mesmo teste de equivalência e bioequivalência que o medicamento referência. Então, é indiscutível. Muita gente acha que o medicamento genérico não tem o mesmo efeito que o medicamento referência. Não. Em termos de parâmetros e de qualidade farmacêutica, ele é intercambiável, sim. Pode ser feito a troca, sim, entre o medicamento genérico, pagando mais barato, até 65%, 75% mais barato do que o medicamento referência. Então, não tem necessidade de você pagar mais caro, sendo que é um medicamento que você vai ter o mesmo efeito, a mesma referência. Ok? E a gente tem o outro medicamento, que aí ele vai ter a tarja vermelha igual referência, a tarja preta ou MIP, né, sem a tarja, que é o medicamento similar. O medicamento similar, ele tem uma marca igual tem a marca, tem um nome de marca semelhante ao medicamento referência. Antigamente, o medicamento similar não passava pelo teste de equivalência e bioequivalência. Então, ele não poderia ser intercambiável, nem com o genérico, nem com o referência. Ok? Tinha a vantagem de ter um preço menor.
A partir de 2014, 2016, todo medicamento similar também teve que provar a equivalência e a bioequivalência, passando, então, a ser intercambiável também com aquele determinado medicamento referência, ok? Então, a Anvisa, ela tem a lista de todos os similares que já tem a comprovação da equivalência e bioequivalência. Então, esses similares podem ser intercambiáveis. Então, pode ser que ainda tenha algum similar que ainda não esteja, ele não aparece na lista da Anvisa. Então, quer provar que é um similar que é intercambiável, baixa a lista lá no site da Anvisa e pega a lista dos similares intercambiáveis. E aí você pode fazer a troca do similar com o referência ou do genérico com o referência. Ok? Pagando mais barato. Isso é política de saúde pública. Você ter possibilidade de ter medicamentos a um custo menor para poder atender a toda demanda ou a toda parcela da população. Então, tanto a política do genérico quanto a política do similar intercambiável, ela veio para poder provar a mesma qualidade do medicamento referência, só que podendo pagar um pouco mais barato. Então, é o que a gente falou, ó, medicamento referência é um medicamento inovador, registrado no órgão federal responsável, né, daquele determinado país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal. Então, a eficiência e a segurança dos medicamentos referência são comprovadas através dos estudos clínicos. Medicamento genérico é o medicamento equivalente. Por que o referência é mais caro? Porque ele gastou em pesquisa, em desenvolvimento. Então, por isso ele é mais caro e por isso ele tem o direito de patente. Só está ele no mercado de 10 a 20 anos, somente pode ter genérico, somente pode ter o similar depois que a patente dele venceu. É o que está acontecendo aí agora com o Ozempic, por exemplo. Genérico é um medicamento equivalente, olha, é equivalente, quer dizer que ele é igual, ele tem a mesma eficácia terapêutica e a mesma segurança toxicológica a um produto referência ou inovador, ok? Geralmente é produzido após a expiração ou renúncia da patente, como a gente falou, né? E tem a comprovação de sua eficácia e segurança e qualidade, porque ele passou pelos ensaios farmacológicos, pelos testes de equivalência e bioequivalência. Então, não tem que ter dúvida que o genérico tem o mesmo efeito que o outro, que é intercambiável. O similar é o medicamento que contém o mesmo princípio ativo que o referência, só que o similar comum não teve teste de equivalência ou bioequivalência. E o similar bioequivalente é aquele que tem a mesma formulação, o mesmo princípio ativo que o medicamento referência, e ele aqui passou pelo teste de equivalência ou bioequivalência. É como se fosse um genérico de marca, vamos dizer assim, ok? E aí a lista, né, ó, pode tirar lá na RDC 58 a lista dos similares intercambiáveis. Então, na dispensação de medicamentos e na intercambiabilidade, o genérico é intercambiável com o referência. O similar intercambiável é também. Mas o similar com o genérico, eu falo que não é intercambiável. São de formas diferentes. Ok? A intercambiabilidade é entre o similar bioequivalente e o referência, e entre o genérico e o referência. Ok? Sempre dessa forma.
Os medicamentos isentos de prescrição OMIP não necessitam de prescrição médica. São aqui os antigripais, os analgésicos, xaropes, né? Algumas pomadas, cremes, né? Não é que são todos, são alguns. Aqueles com menor risco de toxicidade, ok? Os medicamentos sujeitos à prescrição vêm com a tarja vermelha. Necessitam de prescrição, porque tem aqui uma maior risco, uma maior probabilidade, tanto, né, nas questões psicotrópicas, contra alguns outros riscos tóxicos de efeitos colaterais ou efeitos adversos, né? E eu tenho que apresentar a receita médica nesses casos daqui, e naqueles que são psicotrópicos, precisam ter a retenção da receita. Pegando esse daqui, que só precisa da apresentação da receita. Necessitam da prescrição, com a definição da posologia, forma farmacêutica, frequência de administração e tempo do tratamento. Então, vai vir escrito lá, ó, diclofenaco de sódio, durante 7 dias, de 12 em 12 horas, né, por via oral. Então, comprimido. Tem que ter tudo isso na prescrição médica. Medicamentos sujeitos à prescrição com a retenção de receita, eu posso ter o tarja vermelha ou eu posso ter o tarja preta. São aqueles que apresentam tarja vermelha ou preta, conforme a determinação do Ministério da Saúde, por conter substâncias que podem determinar dependência física ou química. Devem ser prescritos em receituário de controle especial, branco para os tarjas vermelhas, azul para os tarjas pretas, né? E tem que ter aí o controle. O farmacêutico semanalmente precisa enviar para a Anvisa, que teve a dispensação desses medicamentos controlados pela portaria 344. E os antibióticos? Os antimicrobianos aí, no caso, os antibióticos, também precisam, desde 2011, serem vendidos com a apresentação e retenção de uma das vias da receita. É receituário branco, né? O prazo de validade são 10 dias a partir da data da prescrição daquela receita, e o grande objetivo, por que o Brasil, a partir de 2011, passou a vender antibióticos somente com retenção de receita? Exatamente por causa do uso irracional que anteriormente tinha. Isso estava causando sérios problemas de resistência, de gerar cepas bacterianas resistentes. Então, como política de saúde pública global, né, para atender uma necessidade global, que é reduzir pontos onde que possa ter micro-organismos resistentes, os antibióticos passaram, de 2011 para frente, serem vendidos só com receita médica, para um uso mais racional, para evitar a resistência bacteriana. Então, os antimicrobianos, eles têm tarja vermelha, onde que vem escrita: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com a retenção de receita. São 2 vias na receita, onde que a original fica com o paciente porque é mais legível, e a cópia é que fica retida na farmácia. Tem que ser legível, tem que ter a identificação do paciente, né, o nome completo, nome, idade e sexo, e tem que ter o nome do medicamento, a dose ou concentração, forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula, se é solução, suspensão,
Posologia, de 12 em 12 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, e a quantidade, né? E a indicação do tempo do tratamento. Se é 7 dias, se é 14 dias, né? A identificação do emitente, do médico, dentista ou veterinário, que é o profissional aí que pode prescrever, né, essa classe de medicamento. Agora, recentemente, há cerca de um mês, o enfermeiro também, seguindo protocolos clínicos, também passam a ter o direito de prescrever antibióticos. Então, vai chegar aí na farmácia, vai chegar aí na drogaria, uma receita, né, na verdade, em 2 vias, de antibiótico que está lá assinado pelo enfermeiro de curso superior, e agora, se está seguindo protocolos clínicos, por exemplo, é alguém que está fazendo um pré-natal, né, acompanhado pelaquela equipe, vai chegar e já é permitido, ok? Então, quem é que pode aqui prescrever o antimicrobiano na receita? Médico, dentista, veterinário e agora o enfermeiro. E a data da emissão? E a data da emissão é importante porque o prazo de validade da receita do antibiótico são 10 dias a partir da data da prescrição. Então, a validade da receita são 10 dias, pode conter outros medicamentos juntos. Eu posso ter lá, por exemplo, ciprofloxacino, que é o antibiótico, posso ter junto a dipirona, posso ter junto, por exemplo, uma vitamina K, não tem problema. Eu posso ter outros medicamentos prescritos juntos com o antibiótico na mesma receita. Não há limite para o número de antibióticos na receita, mas é claro que o médico, o dentista, veterinário, né, e o enfermeiro vai seguir aqui o protocolo clínico, né, e a racionalidade para esse contexto, né? Podem ser prescritos por até 90 dias de tratamento, né, ou uso contínuo com a indicação, né, da quantidade utilizada a cada 30 dias. Então, eu posso ter na minha receita de antibiótico, no máximo para 90 dias, se for uso contínuo, por exemplo, algumas doenças aí de uso crônico, por exemplo, como tuberculose, né? Uso contínuo, né? Eu tenho que indicar a quantidade que eu tenho que dispensar para cada 30 dias, ok? Mas aí a receita, ela vale, né, sempre para o uso contínuo. A retenção fica da segunda via, a primeira via fica com o paciente, e no verso da receita eu tenho que registrar a data que eu fiz a dispensação, a quantidade que eu fiz, né, dessa dispensação, número do lote do medicamento dispensado, né, e a rúbrica, né, assinado ali que eu fiz essa dispensação. Por que eu tenho que fazer isso na via que, inclusive, fica com o paciente? Senão ele vai lá e tenta comprar em outra farmácia, utilizando a mesma receita. E aqui, então, eu estou deixando registrado que aquela receita já teve atendimento, ela já foi atendida. O que há aqui que pode prejudicar a dispensação? Parem aí um pouquinho o vídeo e dê uma olhadinha aí o que nessa prescrição, vulgo receita médica, tem que pode prejudicar a dispensação e, por consequência, prejudicar aí a terapêutica do paciente. O que na opinião de vocês aí tem a famosa letra ilegível do médico? Então, uma prescrição médica, hoje ela vem por definição que ela precisa ser legível. Hoje em dia, 70% dos médicos, dentistas, né, optam pela prescrição digital, o que já tem favorecido muito a legibilidade. Mas ainda existem algumas, né, situações, ocorrências, que a receita ainda chega ilegível. E isso pode causar dano,
tanto no nome, quanto na dosagem, quanto na posologia, e prejudicar aí a terapêutica que a gente tem, né? Então, dentro das boas práticas de dispensação, a famosa RDC 44, que preconiza a boa dispensação de medicamentos, que a gente viu ela lá quando a gente falou da organização, né, da drogaria e da farmácia nos preceitos, ela também traz os cuidados com a dispensação dos medicamentos. Então, o estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e à orientação quanto ao uso do medicamento, a atenção farmacêutica. Para que é, para que serve e como eu tenho que utilizar. A atenção farmacêutica. O farmacêutico deverá avaliar as receitas observando os seguintes itens: se ela está legível, com ausência de rasuras ou emendas. Porque algumas pessoas, principalmente os controlados, tentam falsificar mesmo. Porque sabe que é difícil e ele não quer pagar outra consulta. Então, ele vai tentar rasurar, aumentar a quantidade para ser dispensado. Então, tem que ficar bem atento a isso. A identificação do usuário, a identificação do medicamento, a concentração, a dosagem, a forma farmacêutica e a quantidade. Como tem que usar e a posologia, a duração do tratamento, local e data de emissão, assinatura, carimbo, né? Não basta ter só a assinatura, tem que ter a assinatura e o carimbo. Não basta ter só o carimbo, tem que ter o carimbo e a assinatura, né? E o número do registro do responsável pelo conselho. Se é o médico, CRM, se é o dentista, CRM, se é o veterinário, RNV, e agora o dentista, o CRD, ok? Então, a receita ou prescrição médica é um documento, né? Então, ela precisa, né? A prescrição legível é o primeiro passo para um sucesso do tratamento, para não ter nenhuma possibilidade de erro, tanto da prescrição, quanto da avaliação, quanto do risco para o paciente. Porque você pode prescrever numa receita ilegível, pegar, né, na sua assistência, dispensar um medicamento errado e ele é mais tóxico para aquele paciente, levando ele aí a um risco de vida. Olha essa daí, né? O que, que tem aí? Não consegue ver nada. Só um minutinho, está passando o próximo slide. Então, olha a diferença quando você tem aí uma receita digital, né? Então, ó, a identificação do emitente, né? Tanto o nome, quanto o CRF, quanto o local onde que ele atende, com contato, nome do paciente, nome de dosagem, tudo de 8 em 8 horas, pelo tempo de tratamento de 5 dias. A data, assinatura e carimbo. Olha a diferença, né? Facilitando aí, em especial, a segurança para o paciente, para ele levar o medicamento e dosagem correta.
Não, tranquilo, deu uma caidinha, pessoal, mas não tem problema não, já estávamos aí no último slide. E vejam aí a responsabilidade de vocês, enquanto técnicos de farmácia, em fazer aí uma boa assistência, a logística do medicamento dentro da farmácia. A atenção farmacêutica, que é as informações, orientações, ler a receita, interpretar ali a dosagem, no quantidade máxima que pode ser dispensado de acordo com a portaria 344, que nós vamos ver na próxima aula, é o nosso assunto aí da aula 3, dos antibióticos, a quantidade, se está dentro do prazo de validade, a retenção da segunda via do antibiótico, o registro que foi dispensado na primeira. Então, são atividades aí do dia a dia, no momento da dispensação do medicamento aí na drogaria ou na farmácia, sem dúvida nenhuma. Tranquilo? Então, não deixe de estudar aí a sua trilha, né, a sua apostila. Não deixe de ver e rever aqui o nosso vídeo, né? E dúvidas, acionem aí a Lívia, acione aí a Júlia, qualquer coisa elas me acionam e a gente vai nessa caminhada já na próxima aula para o nosso encontro 3. Beleza? Grande abraço a todos, um bom final de semana e bons estudos aí para todo mundo. Fiquem com Deus.